já criou a conta. Olha essa. E aí? Sim. Tá gostando? Sim. Esse é apenas um dos muitos motivos pelos quais o projeto de Cosmos lhe é tão profundamente devedor. Sou mais grato do que seja capaz de. Esse é apenas um dos muitos motivos pelos quais o projeto de Cosmos lhe é tão profundamente devedor. Sou mais grato do que seja capaz de expressar à Universidade Cornell. Por me conceder uma licença de 2 anos para realizar este projeto, a meus colegas e alunos daquela instituição, e a meus colegas da NASA, do Laboratório de Propulsão a Jato e da. Foi isso? Seu primeiro cat. Pega aqui. O que ela falou? Boa. É mesmo, me deu um cat, tá digitando. O que ela disse? Quero te ver agora. Ela quer. Carmen. Esse é apenas um dos muitos motivos pelos quais o projeto de Cosmos lhe é tão profundamente devedor. Sou mais grato do que seja capaz de expressar à Universidade Cornell. Por me conceder uma licença de 2 anos para realizar este projeto, a meus colegas e alunos daquela instituição, e a meus colegas da NASA, do Laboratório de Propulsão a Jato e da equipe de captação de imagens da Voyager. A minha dívida maior, no que concerne ao livro, é com Andrew Yan e Steven Soter, meus coautores na série de TV. Eles deram contribuições fundamentais e frequentes às ideias básicas e suas conexões, a toda a estrutura intelectual dos episódios e a tão feliz determinação do estilo. Ed Souls, muitíssimo grato por suas leituras vigorosamente críticas das primeiras versões do livro, por suas construtivas e criativas sugestões na revisão de muitos rascunhos e por suas grandes contribuições ao roteiro para a televisão, que de muitas maneiras influenciaram o conteúdo destas páginas. O prazer de que desfrutei em nossas muitas discussões é uma de minhas principais recompensas no projeto de Cosmos. Ithaca e Los Angeles. Maio de 1980 e julho de 1900. Às margens do Oceano Cósmico. Os primeiros homens criados e formados foram chamados de Feiticeiro do Riso Fatal, Feiticeiro da Noite, Desleixado e Feiticeiro Negro. Foram dotados de inteligência, conseguiam saber de tudo que existia no mundo. Quando olhavam, viam no mesmo instante tudo o que havia à sua volta, e contemplavam por sua vez o arco do céu e a superfície redonda da terra. Então disse o Criador: eles sabem tudo. O que faremos com eles agora que sua vista alcance apenas o que lhes está próximo, que só enxerguem um pouco da superfície da terra? Não são eles, por natureza, simples criaturas de nossa feitura, têm de ser deuses também. É Popol Vuh. Dos maias clichês o conhecido é finito, o desconhecido, infinito intelectualmente estamos numa ilhota no meio de um oceano ilimitado de inexplicabilidade. Nossa função em cada geração é reivindicar um pouco mais de terra firme. T.H. Huxley, 1887. O cosmos é tudo que existiu, existe ou existirá. Nossas contemplações do universo, mesmo as mais breves ou superficiais, mexem conosco. Há sempre um arrepio na espinha, um embargo na voz, uma sensação de fraqueza, como uma memória distante da queda de uma grande altura. Sabemos que estamos diante do maior dos mistérios. A extensão e a idade do cosmos estão além da compreensão normal humana. Perdido em algum lugar entre a imensidão e a eternidade fica o minúsculo planeta que é nosso lar. Numa perspectiva cósmica, a maioria das preocupações humanas parece ser insignificante, até mesmo mesquinha. Porém, nossa espécie é jovem e curiosa e valente e demonstra ser muito promissora. Nos últimos poucos milênios fizemos as mais espantosas e inesperadas descobertas sobre o cosmos e nosso lugar nele, em explorações de tirar o fôlego. Elas nos fazem lembrar que os humanos evoluíram se fazendo perguntas, que a compreensão é uma alegria, que o conhecimento é um pré-requisito para a sobrevivência. Acredito que nosso futuro depende de quão bem vamos conhecer esse cosmos, no qual flutuamos como um grão de poeira no céu matinal. Essas explorações requerem ao mesmo tempo o ceticismo e imaginação. A imaginação nos levará com frequência a mundos que nunca existiram, mas sem ela não iríamos a lugar algum. O ceticismo nos permite distinguir a fantasia do fato, testar nossas especulações. A riqueza do cosmos é imensurável, em fatos da maior elegância, em interrelacos requintadas na sutil maquinaria do deslumbramento. A superfície da Terra é a margem do oceano cósmico. De lá aprendemos a maior parte do que sabemos. Em tempos, se sentamos um pouco no mar, o suficiente para molhar os artelhos ou no máximo os tornozelos. A água parece convidativa. O oceano nos chama. Uma parte de nosso ser sabe que foi dali que viemos. Ansiamos por retornar. Essas aspirações, creio, não são irreverentes, embora possam perturbar os deuses, sejam lá quem forem.
As dimensões do cosmos são tão grandes que usar para elas as unidades de distância comuns, como metros, quilômetros ou milhas, que são adequadas às distâncias na Terra, não faria sentido. Em vez disso, no cosmos medimos distâncias com base na velocidade da luz. Um raio de luz viaja 186 mil milhas, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, o que corresponde mais ou menos a 7 voltas em torno da Terra. Em 8 minutos ele viaja do Sol até a Terra. Pode-se dizer assim que o Sol está a 8 minutos-luz de distância da Terra. Num ano, a luz atravessa quase 10 trilhões de quilômetros no espaço. Essa unidade de comprimento, a distância que a luz percorre em um ano, chama-se ano-luz. Ela não mede tempo, e sim distâncias enormes. A Terra é um lugar. De forma alguma é o único lugar existente. Nem mesmo é um lugar típico. Nenhum planeta, estrela ou galáxia pode ser considerado um lugar típico, porque o cosmos é, na maior parte, vazio. O único lugar típico fica no vasto e frio vácuo do universo, a noite perpétua do espaço intergaláctico. Um lugar tão estranho e desolado que, em comparação, os planetas, as estrelas e as galáxias parecem ser dolorosamente raros e aprazíveis. Se fôssemos parar num ponto aleatório do cosmos, a probabilidade de estarmos em, ou perto de um planeta seria de menos de 1 em 1 bilhão de trilhões 1 nisso 33, ou seja, o algarismo 1 seguido de 33 zeros. Na vida diária tais probabilidades seriam consideradas nulas. Mundos são raridades preciosas. De um privilegiado ponto de observação intergaláctico veríamos, esparsos como espuma nas ondas do espaço, inumeráveis, e tênues e ralos filamentos de luz. São as galáxias. Algumas são viajantes solitárias, a maioria habita aglomerados comuns, que se mantêm juntos, pairando sem cessar na grande escuridão cósmica. À nossa frente está o cosmos, na maior escala que conhecemos. Estamos no reino das nebulosas, a 8 bilhões de anos-luz da Terra, a meio caminho da beira do universo conhecido. Uma galáxia é composta de gás, poeira e estrelas, bilhões de estrelas. Cada estrela pode ser um sol para alguém. Em uma galáxia existem estrelas e mundos, e talvez uma proliferação de coisas vivas, seres inteligentes e civilizações espaciais. Porém, à distância, uma galáxia me faz lembrar mais uma coleção desses belos objetos que achamos conchas marinhas, talvez, ou corais, produtos do labor da natureza balançando durante éons no oceano cósmico. Existem algumas centenas de bilhões de galáxias, cada uma em média com 100 bilhões de estrelas. Em todas as galáxias talvez existam tantos planetas quantas são as estrelas. 1022, 10 bilhões de trilhões. Diante de números tão avassaladores, qual é a probabilidade de que apenas uma estrela das mais comuns, o Sol, esteja acompanhada de um planeta habitado? Por que seríamos nós, enfurnados em algum canto esquecido do cosmos, tão afortunados? A mim parece ser muito mais provável que o universo esteja transbordando de vida. Mas nós, humanos, ainda não sabemos. Nossas explorações estão apenas começando. A 8 bilhões de anos-luz de distância seria muito difícil achar até mesmo o aglomerado no qual está embutida nossa Via Láctea, que quanto mais o Sol e a Terra. O único planeta que temos certeza de ser habitado é um minúsculo pontinho de rocha e metal, com seu brilho fraco na luz refletida do Sol. E a essa distância, totalmente perdido. Mas agora nossa jornada nos leva ao que os astrônomos na Terra gostam de chamar de grupo local de galáxias. Através de vários milhões de anos-luz, ele é composto de cerca de 20 galáxias. É um aglomerado esparso, obscuro e despretensioso. Uma de suas galáxias é M31, que se avista da Terra na constelação de Andrômeda. Assim como outras galáxias espirais, é um imenso catavento formado de estrelas, gás e poeira cósmica. M31 tem 2 pequenos satélites, galáxias elípticas anãs, unidas a ela pela gravidade, a mesma lei física que me mantém sentado em minha cadeira. As leis da natureza são as mesmas em todo o cosmos. Estamos agora a 2 milhões de anos-luz de casa. Mais além da M31 há outra galáxia muito semelhante à nossa, seus braços em espiral girando lentamente, uma volta a cada 1/4 de bilhão de anos. Agora, a 40 mil anos-luz de casa, vemo-nos caindo em direção ao massivo centro da Via Láctea. Mas se quisermos chegar à Terra, temos de redirecionar nosso curso para a longínqua periferia da galáxia, ou um local obscuro perto da beira de um afastado braço da espiral. A impressão que predomina, mesmo entre os braços da espiral, é a de estrelas que passam por nós, uma vasta rede de estrelas lindamente autoiluminadas. Algumas frágeis como bolhas de sabão, e tão grandes que poderiam conter 10 mil sóis ou 1 trilhão de terras, outras do tamanho de uma cidade pequena, e 100 trilhões de vezes mais densas do que o chumbo. Algumas estrelas são solitárias, como o Sol.
Muitas têm companheiras. Em geral, esses sistemas são duplos, duas estrelas que orbitam uma em torno da outra. Mas, há uma gradação contínua de sistemas triplos, passando por aglomerados frouxos com algumas dezenas de estrelas, até grandes aglomerados globulares resplandecentes com 1 milhão de sóis. Algumas estrelas duplas estão tão próximas uma da outra que se tocam, e entre elas flui substância estelar. Outras estão tão distantes entre si quanto Júpiter está distante do Sol. Algumas estrelas, as supernovas, são tão brilhantes quanto a galáxia inteira que as contém outras. Os buracos negros são invisíveis já a poucos quilômetros de distância. Algumas resplandecem com um brilho constante, outras tremeluzem sem um padrão, ou cintilam num ritmo cadenciado. Algumas giram com majestosa elegância. Outras rodopiam de maneira tão frenética que ficam achatadas nos polos. Muitas brilham sobretudo com luz visível e infravermelha. Outras são também fontes brilhantes de raio-x ou ondas de rádio. Estrelas azuis são quentes e jovens estrelas amarelas, convencionais e de meia-idade. Estrelas vermelhas com frequência são mais velhas e estão morrendo. E estrelas pequenas brancas ou negras estão nos estertores finais da morte. A Via Láctea contém cerca de 400 bilhões de estrelas de todo tipo que se movimentam numa graciosidade complexa e ordenada. De todas as estrelas, os habitantes da Terra conhecem de perto, até agora, apenas uma. Todo sistema estelar é uma ilha no espaço, numa quarentena de anos-luz em relação a seus vizinhos. Posso imaginar criaturas evoluindo em lampejos de conhecimento em inumeráveis mundos, cada um supondo no início que seu insignificante planeta e seus míseros e poucos sóis sejam tudo que existe. Crescemos no isolamento. Só aos poucos tomamos conhecimento do cosmos. Algumas estrelas podem estar cercadas de milhões de mundinhos sem vida e rochosos. Sistemas planetários congelados em algum estágio inicial de sua evolução. Talvez haja muitas estrelas com sistemas planetários bem parecidos com o nosso na periferia. Grandes planetas gasosos com anéis e luas geladas, e, mais para o centro, pequenos planetas quentes de coloração azul e branca, cobertos de nuvens. Em alguns deles pode ter se desenvolvido alguma forma de vida inteligente, que retrabalhou a superfície planetária com um imenso empreendimento de engenharia. Esses são nossos irmãos e nossas irmãs no cosmos. Será que são muito diferentes de nós? Qual é seu aspecto? Como é sua bioquímica, neurobiologia, história, política, ciência, tecnologia, arte, música, religião, filosofia? Talvez um dia consigamos conhecê-los. Chegamos agora ao nosso próprio quintal, a um ano-luz da Terra. Circundando nosso Sol há um enxame esférico de gigantescas bolas de neve feitas de gelo e rocha e moléculas orgânicas, os núcleos cometários. De vez em quando, uma estrela que passa provoca um pequeno repuxo gravitacional, e uma delas pode, de maneira obsequiosa, adornar para o interior do sistema solar. Lá o Sol aquece, o gelo é vaporizado e desenvolve uma bela cauda cometária. Estamos nos aproximando dos planetas de nosso sistema, mundos de tamanhos consideráveis, cativos do Sol, obrigados pela gravitação a fazer órbitas quase circulares, aquecidos sobretudo pela luz solar. Há Plutão, coberto de gelo de metano e acompanhado por sua solitária e imensa lua Caronte. É iluminado pelo distante Sol, que aparece como não mais que um brilhante ponto de luz num céu negro como o breu. Mundos gigantescos de gás, Netuno, Urano, Saturno, a joia do sistema solar, e Júpiter são todos circundados por luas geladas. Fora da região dos planetas gasosos e de icebergs em órbita, mais para o centro, ficam as províncias quentes e rochosas do interior do sistema solar. Há, por exemplo, o planeta vermelho, Marte, com seus vulcões, seus grandes vales de fendas tectônicas, suas enormes tempestades de areia que o cobrem todo, e quem sabe a possibilidade de algumas formas simples de vida. Todos os planetas orbitam o Sol, a estrela mais próxima, um inferno de hidrogênio e hélio que provocam reações termonucleares, inundando de luz o sistema solar. Por fim, depois de todas as nossas andanças, retornamos a nosso minúsculo e frágil mundo azul e branco, perdido num oceano cósmico cuja vastidão vai muito além de nossa mais ousada imaginação. É um mundo entre uma imensidão de outros mundos. Talvez seja importante apenas para nós. A Terra é nosso lar, nosso pai e nossa mãe. Nosso tipo de vida surgiu e evoluiu aqui. A espécie humana está amadurecendo aqui. É neste mundo que desenvolvemos nossa paixão pela exploração do cosmos, e é aqui que estamos, com algum sofrimento e sem garantias, elaborando nosso destino. Bem-vindo ao planeta Terra, lugar de céus de nitrogênio azuis, oceanos de águas líquidas, florestas aprazíveis e prados suaves, um mundo positivamente palpitante de vida.
Na perspectiva cósmica, ele é, como já disse, de uma beleza e raridade impactantes, mas é também por enquanto único. Em toda a nossa jornada pelo espaço e pelo tempo, ele é até agora o único mundo no qual sabemos com certeza que a substância do cosmos se tornou viva e consciente. Deve haver muitos mundos espalhados pelo espaço, mas nossa busca por eles começa aqui, com a sabedoria acumulada dos homens e das mulheres de nossa espécie, armazenada a duras penas por mais de 1 milhão de anos. Temos o privilégio de viver em meio a pessoas brilhantes e apaixonadamente inquisitivas, e numa época na qual a busca do conhecimento costuma ser recompensada. Seres humanos, nascidos em última instância das estrelas agora por um momento habitando um mundo chamado Terra, começaram sua longa viagem para casa. A descoberta de que a Terra é um mundo pequeno foi feita, assim como muitas descobertas humanas importantes, no Antigo Oriente Próximo, numa época que alguns seres humanos chamam de século III Zenitsk, na grande metrópole daquele tempo, a cidade egípcia de Alexandria. Ali vivia um homem chamado Eratóstenes. Um de seus contemporâneos, invejoso, o chamava de Beta, a segunda letra do alfabeto grego, porque dizia, Eratóstenes era o segundo melhor do mundo em tudo. Mas parece ser evidente que em quase tudo Eratóstenes era alfa. Era astrônomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral e matemático. Os títulos dos livros que escreveu vão de astronomia sobre libertar-se da dor. Ele foi também o diretor da grande biblioteca de Alexandria, onde certo dia leu num livro de papiro que no posto da fronteira meridional, em Assuã, próximo da primeira catarata do Nilo, ao meio-dia de 21 de junho, bastões enfiados em posição vertical no solo não projetavam sombra. No solstício de verão, o dia mais longo do ano, à medida que a manhã avançava, as sombras das colunas do templo iam ficando mais curtas. Ao meio-dia, elas tinham desaparecido. Nesse momento se poderia ver o reflexo do sol na água no fundo de um poço. O sol se encontrava diretamente no topo do céu. Era uma observação que outra pessoa poderia facilmente ter ignorado. Bastões, sombras, reflexos em poços, a posição do sol, que importância poderiam ter essas simples questões cotidianas. Mas Eratóstenes era um cientista, e suas reflexões sobre esses assuntos banais mudaram o mundo de certa forma, elas fizeram o mundo. Eratóstenes teve a presença de espírito de realizar um experimento, observar se, em Alexandria, bastões verticais projetavam sombra ao meio-dia, de 21 de junho. E descobriu que sim. Eratóstenes se perguntou como, no mesmo momento, um bastão em Assuã não projetava sombra e um bastão em Alexandria, bem longe ao norte, projetava uma sombra tão comprida. Considera um mapa do Antigo Egito, com 2 bastões verticais, um enfiado em Alexandria, o outro em Assuã. Suponha que, em determinado momento, cada um dos bastões não projeta sombra. Isso é muito fácil de entender, contanto que a Terra seja plana. O Sol estaria então diretamente sobre nossas cabeças. Se os 2 bastões projetassem sombras de comprimento igual, isso também faria sentido em se tratando de uma Terra plana. Os raios do Sol teriam o mesmo ângulo de inclinação em relação aos 2 bastões. Mas como era possível que no mesmo instante não houvesse sombra em Assuã, e houvesse uma sombra substancial em Alexandria? A única resposta possível, ele concluiu, era que a superfície da Terra era curva. Não só isso, quanto maior a curvatura, maior seria a diferença entre os comprimentos das sombras. O Sol está a uma distância tão grande que se pode considerar que seus raios são paralelos quando atingem a Terra. Bastões cravados formando ângulos diferentes com os raios do Sol projetam sombras de comprimentos diferentes. Pela diferença observada entre os comprimentos das sombras, a distância angular entre Alexandria e Assuã, ao longo da superfície da Terra, deveria ser de 7 graus. Isto é, imaginando que a linha de cada bastão enfiado no solo se prolonga até se encontrarem no centro da Terra, elas formariam um ângulo de 7 graus. 7 graus corresponde mais ou menos a 50ª parte dos 360 graus da circunferência total da Terra. Eratóstenes sabia que a distância entre Alexandria e Assuã era de cerca de 800 quilômetros, porque tinha contratado um homem para medi-la. 50 vezes 800 quilômetros são 40 mil quilômetros, assim, essa devia ser a medida da circunferência terrestre. O ângulo lá pode ser medido a partir do comprimento da sombra do bastão, em Alexandria. Mas de uma simples regra da geometria, quando 2 linhas paralelas são cortadas por uma terceira linha, os ângulos alternos internos que elas formam são iguais, tens que os ângulos A e B são iguais. Assim, medindo o comprimento da sombra em Alexandria, Eratóstenes concluiu que a distância angular entre Assuã e Alexandria na circunferência terrestre era B7 graus. E essa resposta está correta. Os únicos instrumentos de Eratóstenes foram bastões, olhos, pés e cérebros, mais um gosto por experimentos. Usando-os,
Ele deduziu a circunferência da Terra com uma margem de erro de apenas uns poucos %, uma realização notável para a época, 2.200 anos atrás. Foi a primeira pessoa a medir com precisão o tamanho do planeta. O mundo mediterrâneo naquela época era famoso pela navegação marítima. Alexandria era o maior porto do globo. Uma vez sabendo que a Terra era uma esfera com um diâmetro modesto, você não ficaria tentado a realizar viagens exploratórias em busca de terras desconhecidas, talvez até navegar em torno do planeta. 400 anos antes de Eratóstenes, uma frota fenícia a serviço do faraó egípcio Neco tinha circunnavegado a África, zarpara, talvez com frágeis embarcações abertas, do Mar Vermelho, descendo a costa leste da África e depois contornando-a pelo Atlântico e retornando pelo Mediterrâneo. Essa jornada épica levou 3 anos, mais ou menos o tempo que a moderna espaçonave Voyager leva para voar da Terra até Saturno. Após a descoberta de Eratóstenes, corajosos e audazes marinheiros tentaram realizar grandes viagens. Seus navios eram minúsculos. Só dispunham de instrumentos de navegação rudimentares. Para seu posicionamento, faziam estimativas usando a direção e a distância percorridas, e acompanhavam a linha da costa até tão longe quanto podiam. Num oceano desconhecido eram capazes de determinar a latitude em que se encontravam, mas não a longitude, observando, noite após noite, a posição das constelações em relação ao horizonte. As constelações mais conhecidas devem ter lhes sido reconfortantes no meio de um oceano ainda inexplorado. As estrelas são amigas dos exploradores, já naquela época em suas embarcações no mar da Terra, e agora nas naves espaciais no céu. Depois de Eratóstenes, alguns devem ter tentado, mas ninguém conseguiu, até Fernão de Magalhães, circunnavegar a Terra. Quantas histórias de ousadia e de aventura devem ter sido então contadas, quando marinheiros e navegadores, homens do mundo, apostavam suas vidas confiando na matemática de um cientista de Alexandria. À esquerda, considerando um mapa, ou seja, uma projeção plana do Antigo Egito, quando o Sol está diretamente na vertical, um obelisco não projetará sombra, nem em Alexandria, nem em Assuã. Ao centro, quando o Sol não está diretamente na vertical, projetam-se sombras de comprimento igual em Alexandria e em Assuã. À direita, mas, quando o mapa representa uma superfície curva, e não plana, o Sol pode estar na vertical em Assuã, e não em Alexandria. Então, não se projeta sombra em Assuã, enquanto uma sombra pronunciada é projetada em Alexandria. No tempo de Eratóstenes, construíam-se globos que retratavam a Terra vista do espaço, eram corretos na representação do muito explorado Mediterrâneo, mas iam ficando cada vez mais inexatos quanto mais se afastavam de casa. Nosso conhecimento atual do cosmos também apresenta essa incômoda, porém inevitável característica. No século I, Estrabão, geógrafo de Alexandria, escreveu: os que retornaram de uma tentativa de circunnavegar a Terra não disseram que foram impedidos disso pela contraposição de um continente, pois o mar continuava a estar todo aberto, e sim por ter faltado determinação e por escassez de provisões. Eratóstenes diz que se a extensão do Oceano Atlântico não fosse um obstáculo, poderíamos com facilidade passar por mar da Ibéria à Índia. É bem possível que na zona temperada haja 1 ou 2 terras habitáveis. Na verdade, se essa outra parte do mundo for habitada, não o será por homens como os que existem em nossas partes, e teremos de considerá-la um outro mundo habitado. Os homens começavam a se aventurar, em quase todas as acepções pertinentes, em outros mundos. A subsequente exploração da Terra foi um empreendimento em nível mundial, incluindo viagens de e para a China e a Polinésia. O ponto culminante foi, é claro, o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, e as jornadas dos séculos seguintes, que completaram a exploração geográfica da Terra. A primeira viagem de Colombo tem uma relação das mais diretas com os cálculos de Eratóstenes. Colombo estava fascinado com o que chamou de a Empresa das Índias, um projeto para chegar ao Japão, à China e à Índia, não contornando a costa africana e rumando para leste, e sim mergulhando com coragem no desconhecido Oceano Ocidental, ou, como tinha dito Eratóstenes com impressionante presciência, passar pelo mar, ou da Ibéria à Índia. Colombo tinha sido um vendedor ambulante de mapas antigos e leitor assíduo de livros de e sobre geógrafos da antiguidade, entre eles Eratóstenes, Estrabão e Ptolomeu. Mas para que a Empresa das Índias funcionasse, para que navios e tripulações sobrevivessem à longa viagem, a Terra teria de ser menor do que Eratóstenes tinha dito. Colombo, então, trapaceou em seus cálculos, como observou de maneira correta o grupo da Universidade de Salamanca que examinou o projeto. Ele usou a menor circunferência da Terra possível, e a máxima extensão possível da Ásia para o leste que encontrou nos livros, e ainda as exagerou. Se as Américas não estivessem no caminho, as expedições de Colombo teriam sido um fracasso total. Agora a Terra está explorada por completo. Não há mais promessas de novos continentes ou de terras perdidas.
porém a tecnologia que nos permitiu explorar e habitar suas mais remotas regiões, permite-nos agora sair de nosso planeta, nos aventurar no espaço, explorar outros mundos. Ao sair da Terra, podemos agora contemplá-la de cima. Ver seu sólido formato esférico de dimensões eratostenianas e os contornos de seus continentes, confirmando que muitos dos antigos cartógrafos eram de uma competência notável. Imagine quanto prazer essa vista teria proporcionado a Eratóstenes e outros geógrafos de Alexandria. Foi em Alexandria, durante os 600 anos que começaram por volta de 300 a.C., que os seres humanos, em certo e importante sentido, começaram a aventura intelectual que nos trouxe às margens do espaço. No entanto, do aspecto e do ambiente daquela gloriosa cidade de mármore, nada mais resta. A opressão e o medo do conhecimento obliteraram quase toda a memória da antiga Alexandria. Sua população era de uma diversidade maravilhosa. Soldados, marinheiros, sua vasta população durante a cidade foi fundada por Alexandre, o Grande, destruída por seus guarda-costas. Alexandre estimulava o respeito. Segundo a tradição, e pouco importa se isso de fato aconteceu ou não, ele desceu ao fundo do Mar Vermelho no primeiro sino de mergulho do mundo. Incentivava Segundo a tradição, e pouco importa se isso de fato aconteceu ou não, ele desceu ao fundo do Mar Vermelho no primeiro sino de mergulho do mundo. Incentivava seus generais e soldados a casar com mulheres persas e indianas. Respeitava os deuses de outras nações. Coletou formas de vida exóticas, entre as quais um elefante para Aristóteles, seu professor. Sua cidade foi construída numa escala pródiga para ser o centro mundial do comércio, da cultura e do conhecimento. Foi agraciada com largas avenidas com 30 metros de largura, arquitetura e estatuária elegantes, o túmulo monumental de Alexandre, e um enorme farol na Ilha de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas o grande prodígio da Alexandria era a sua biblioteca e o museu literalmente, uma instituição dedicada às especialidades das 9 musas a ela associada. Dessa lendária biblioteca, a maior parte do que hoje sobrevive é seu anexo, o porão úmido e esquecido do Serapeu, que tinha sido um templo, e depois fora reconsagrado ao conhecimento. Algumas estantes desmoronadas são talvez seu único remanescente físico. Mas esse lugar foi uma vez o cérebro e a glória da maior cidade do mundo, o primeiro real instituto de pesquisa na história do planeta. Os sábios da biblioteca estudavam todo o cosmos. Cosmos é uma palavra grega que expressa a ordem do universo. É, de certa forma, o oposto de caos. Implica a profunda interconexão entre todas as coisas. Transmite uma sensação de reverência e pasmo ante o modo intricado e sutil com que o universo se mantém unido e ordenado. Havia ali uma comunidade de eruditos, exploradores físicos, literatura, medicina, astronomia, geografia, filosofia, matemática, biologia e engenharia. Ciência e conhecimento tinham chegado à sua maioridade. Gênios floresciam ali. Biblioteca de Alexandria foi o local onde seres humanos colheram pela primeira vez, de maneira séria e sistemática, o conhecimento do mundo. Além de Eratóstenes, havia o astrônomo Hiparco, que mapeou as constelações e fez uma estimativa da intensidade do brilho das estrelas. É o Euclides, que sistematizou com brilhantismo a geometria e que disse a seu rei, quando se debatia com um difícil problema matemático: não existe uma estrada real para a geometria. Dionísio da Trácia, o homem que definiu as categorias gramaticais e fez para o estudo da língua o que Euclides fez para a geometria. Anherófilo, o fisiologista que estabeleceu de maneira sólida que é o cérebro, e não o coração, a morada da inteligência. Heron de Alexandria, inventor de engrenagens e de motores a vapor, e autor de